Hora do Enem especial de entrevistas no ar. Continuamos conferindo o que rolou de melhor em 2018. O tema é redação. A gente relembra como a filosofia ajuda na criação de argumentos. O papo é com os professores Marcos Machado e Paulo Andrade. E aí, simbora? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar e hoje é dia dela, a redação. E aí, bora treinar? A gente traz uma estratégia que fez sucesso na temporada passada, usar a filosofia para fundamentar os argumentos. E para isso eu trago dois mitos. Primeiro, em filosofia, o professor Paulo Andrade e em redação, ele que esteve aqui semana passada, que vocês já conhecem, professor Marcos Machado. Por gentileza, professores? E aí? Beleza? Belezinha. Quanto tempo, professor? Como você tá? Tudo bem? Também. A gente vai falar sobre filosofia, como usar filosofia para argumentar. E isso tem a ver com a segunda competência, uso produtivo do repertório sociocultural. Professor Marcos, explica pra gente. Quando a gente fala da segunda competência do Enem, é muito interessante trazer essa ideia de outras áreas do conhecimento, porque são pré-requisito básico. A gente vai discutir ao longo do programa de hoje como que a gente pode pensar na filosofia dentro desse repertório sociocultural. E a gente tem níveis de gradação, níveis de pontuação para o uso desse repertório. Então, quando a gente pensa na filosofia, é óbvio que faz sentido você articular os temas à abordagem de grandes pensadores que vão ser argumentos de autoridade. A gente vai trazer alguns autores, citações famosas de filósofos, e eu quero saber, para a filosofia, o que é argumentar? Argumentar é a transmissão do conteúdo. Então, a gente vê que a filosofia ela surge a partir daí de uma necessidade que você tem de transmitir o conteúdo daqui para aí. Eu preciso dialogar. Se eu tiver critérios para transmitir essas ideias, eu consigo fazer isso de uma maneira mais clara, eu consigo fazer isso de uma maneira mais racional. Professor, argumentar na redação do Enem é algo mais pragmático, não é? Sim e não. Quando a gente pensa nesse processo, inclusive no pensamento filosófico, é muito interessante porque, normalmente, os alunos tendem a ter dificuldade justamente com a interpretação dos textos filosóficos, assim como com a escrita. A estrutura do argumento em si, de uma dissertação dissertativa, argumentativa, tem uma estrutura básica. Vamos fazer só um recuo, pensar no ato de argumentar. Quando você argumenta, quando você defende uma determinada ideia, quando você torna claro determinado posicionamento, isso pode ser plasmado, organizado, estruturado em diferentes tipos de texto. Você pode argumentar, por exemplo, numa carta argumentativa, você pode argumentar num artigo de opinião, defendendo processos argumentativos. O Enem está trabalhando especificamente na competência 3, coerência e organização do ponto de vista, a estrutura desse argumento no texto dissertativo. E tem alguns pressupostos básicos. A estrutura do tópico frasal, da fundamentação desse tópico frasal, do uso do repertório sociocultural para embasar o seu discurso, para embasar a sua ideia. E você pensar na história da filosofia, ou ao longo da história da filosofia, diversos pensadores argumentaram de diferentes maneiras. Então você vê algum texto mais hermético, mais fechado, algum texto mais denso, e outros que escreveram em forma de narrativa, que escreveram em formas de carta. Então é possível também você, não só na redação do Enem, mas na produção do conhecimento filosófico, na divulgação do conhecimento filosófico, você argumentar de diversas maneiras. E na filosofia eu posso, por exemplo, argumentar em primeira pessoa, não posso? Na filosofia, sim. Na redação do Enem? Na redação, a gente já não usa a primeira pessoa. A gente vai usar a primeira pessoa quando, por exemplo, a gente for trazer algum texto de algum filósofo, uma transcrição literal desse pensamento, mas na hora de expressar esse nosso posicionamento, a gente sempre vai valorizar uma linguagem impessoal, porque é um pressuposto dissertativo. Então, nunca eu acho, eu sinto, eu sei, a gente vai pensar sempre pela impessoalidade, sabe-se, a partir de alguns pressupostos específicos. Então, a pessoalidade acaba contaminando esse discurso e prejudicando a defesa do ponto de vista, tanto com a primeira pessoa do singular quanto do plural. Essas regras para a redação do Enem acontecem também quando, por exemplo, a filosofia surgiu lá na Grécia Antiga, há muito tempo, e você tinha um ambiente chamado ágora, que tinha um espaço público onde existia toda uma regra, toda uma sistematização da argumentação. E a função principal do cidadão que chegava ali era tentar convencer os outros a partir dessa argumentação. É interessante pensar a partir disso, porque muitas vezes, Lange, no Enem, as pessoas tendem a considerar que o argumento é dado, que o ponto de vista é dado. E, em certa medida, isso tem até a razão. Porque, por exemplo,
Se você pensa em um tema como a violência contra a mulher ou sobre a intolerância religiosa, é óbvio que se prevê a defesa de uma argumentação que seja contrária a isso. E não é uma questão necessariamente ideológica, é uma questão humanitária. Quando você para pensar no porquê de a violência contra a mulher ser, obviamente, algo negativo, o trabalho infantil, que são temas anteriores do Enem. Então, o gabarito, vamos dizer assim, de abordagem já é meio que direcionado. Então, é pensar o mundo, é pensar a própria realidade. Curioso é pensar o cidadão da polis, da Ágora, com o cidadão candidato do Enem. E precisa ter essa noção de cidadania para argumentar e para defender pressupostos humanitários. Exatamente. A gente não lê a filosofia para memorizar citações, né? É muito além do que isso. É para a gente criar um senso crítico, saber como se posicionar. É por aí, né, professor? Sim, é por aí. A partir do momento que você interage, fazendo o Enem ou não, interage nas redes sociais, interage numa mesa de bar ou com a família, você precisa ter uma visão mais crítica e se posicionar. Então, o senso crítico a gente pode definir de uma maneira super simples, que é essa capacidade que o indivíduo tem de absorver uma informação, seja ela qual for, processar isso e se posicionar diante dela. Então, isso vai acontecer com textos filosóficos, vai acontecer com um debate entre políticos, isso vai acontecer num debate, numa conversa entre familiares, aqui agora. Então, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores estão nos ouvindo falar e eles estão processando. E eles se posicionam diante do que eles ouvem. Agora, quando a gente fala de textos filosóficos, a gente sabe que não são textos muito simples, né? Eles têm uma complexidade. E vem cá, o que a gente faz? Tem alguma dica? A gente tem algumas alternativas. A primeira, e talvez mais óbvia, é ler com muita atenção. Segundo, a gente tem outras ferramentas que facilitam a compreensão do texto ou de um autor. Saber o contexto em que ele produziu, saber que escolas ou que correntes de pensamento contribuíram para a formação daquele texto, ou quando ele foi produzido. E aí volta ao que o Marcos falou. O candidato, o aluno, ele precisa ter informações prévias. Tem todo um arcabouço que o aluno deve conter ou deveria conter para facilitar essa leitura. E hoje em dia, com internet, com programas como a Hora do Enem, você aumenta o repertório do aluno. Eu acho importante, só antes de a gente pensar a partir disso que o Paulo acabou de colocar, o seguinte: dentro dessa dificuldade que é prevista pela leitura de um texto filosófico, a gente acaba esbarrando em um outro problema. Muitas pessoas, dentro de uma visão quase que utilitária e minimalista, acabam tentando ser muito pragmáticas nessa leitura. Então, o que muitos fazem? Decoram citações, decoram referências para tentar jogar numa redação sem pensar em como que aquilo está articulado, aquilo que você está tentando defender. Esse é o pior dos mundos, porque é claro que isso é previsto pela correção da redação. Quando a gente pensa em uma citação jogada, desarticulada, que não esteja conectada minimamente com a sua argumentação, você não alcança os 200 pontos da competência 2. A gente tem um trecho de Fedro, obra escrita por Platão. Bora dar uma olhada? Vamos lá. A alma se assemelha a uma força natural composta de um par de cavalos alados e do seu cocheiro. No nosso caso, o cocheiro dirige um par desigual. Um dos cavalos do par é belo e nobre e oriundo de raça também nobre, enquanto o outro é o contrário disso. Essa é a razão de ser entre nós tarefa dificílima a direção das rédeas. E aí, como a gente interpreta esse texto? O Platão recorre a uma alegoria para falar da condição humana, E aí ele fala da alma, da essência, o que hoje nós chamaríamos de mente, que se assemelha a uma charrete puxada por 2 cavalos, um cavalo obediente, um cavalo tranquilo, de raça, e o outro diferente disso. É legal ver o recurso estilístico do Platão, até que ele se poupa de denegrir o outro cavalo. Ele só diz que é diferente de raça nobre. É o contrário, né? O contrário. E aí ele está fazendo isso para fazer uma referência a gente, a nossa mente, ou a nossa alma, como você quiser chamar, que ora puxa para um lado mais irracional, mais emotivo, e ora para um lado mais racional. E aí a função nossa é combater. Se você quiser relacionar com outros pensadores, as referências são infinitas. Desde Freud, que vai falar de um superego, e de alguma coisa mais centralizadora, repressora e alguma coisa mais impulsiva. As pulsões, né? As pulsões, exato. Você vê aí uma linguagem completamente diferente nesse aspecto. Professor Marcos, esse não é um trecho perigoso, talvez, que o candidato possa dar uma derrapada? A dificuldade maior em qualquer leitura de texto, seja filosófico ou não, nesse caso filosófico ou literário também, quando a gente está lendo uma escrita literária, é a abstração, Então, é o poder que o candidato,
que esse aluno, que essa aluna que eles têm, de conseguir abstrair, fazer conexões, fazer relações, entender o que está por trás daquelas metáforas, daquela linguagem muitas vezes conotativa, porque o Paulo muito bem colocou, muitas vezes a própria ideia da filosofia, a filosofia de Benjamin é diferente da filosofia de Nietzsche, é diferente da filosofia de Schopenhauer ou de Platão, a gente tem que saber ler esses textos. A ideia não é decorar, a ideia é tentar interpretar e pensar o que está por trás desse raciocínio, até para a gente perceber o quão rico é esse processo da abertura de um campo de pensamento, abertura de um campo simbólico de pensamento, que é o que Platão está fazendo aí com essa estrutura. Platão foi um dos filósofos mais famosos, né? E talvez uma das narrativas e alegorias mais famosas da história da filosofia é a alegoria da caverna, né? Que alguns ainda chamam de mito e tal, existe toda uma disputa em torno disso, mas ele recorre à alegoria da caverna para explicar como se dá o processo de busca do conhecimento, de busca da verdade e as dificuldades que a gente tem para sair daquele senso comum, da opinião. E a caverna ali vira uma alegoria para a pessoa ou o grupo que não quer transcender, que não quer caminhar em direção à verdade. Então bora ver um outro trecho de outro pensador? O Contrato Social de Rousseau. Os homens, impossibilitados de subsistirem por seus próprios meios no estado de natureza, isto é, como simples indivíduos, entre si contratam uma transformação na maneira de viver, unindo-se numa forma de associação que garanta e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeceu contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse texto já não é tão simples, né, professor? Não, o aluno precisa ter alguns conceitos prévios, assim, estado de natureza, contrato social. O Rousseau é um daqueles filósofos que a gente chama, dos pensadores que a gente chama de contratualistas. Então eles partem do pressuposto que antes da fundação do Estado, antes da gente viver em sociedade, o ser humano vivia em estado de natureza, dotado de total liberdade. Para alguns pensadores, como Thomas Hobbes, era o estado de natureza, total liberdade, mas era ruim, porque eu tinha toda a liberdade, mas você também, o Marcos também, todo mundo tinha tudo. E eu não conseguia garantir aquilo que era mais importante, ou seja, a minha vida. Então, para ter garantia da minha vida, eu abro mão da minha liberdade, eu cedo uma parte da minha liberdade e fundamos a sociedade. E é isso que o Rousseau está falando. Ó. Os homens, impossibilitados de subsistirem por seus próprios meios no estado de natureza, eles vão abrir mão. E para o Rousseau, que tem uma percepção um pouco distinta, embora seja também contratualista, ele acha que a superação do estado de natureza, a fundação da sociedade, aumenta a liberdade. Você deixa de fazer tudo o que você faz, mas em conjunto a sociedade avança mais. Tanto é que ele conclui assim, ó, só obedeceu contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes da fundação da sociedade, do contrato social. Eu tenho aqui um desafio para vocês. Vou dar 2 máximas que já fazem parte da nossa cultura e vocês ajudam a gente a interpretar e transformar em argumentos, pode ser? Vamos lá. A primeira, o homem é o lobo do homem, de Thomas Hobbes. Como a gente falou lá atrás, no estado de natureza, onde o homem tinha total liberdade. Mas ao possuir total liberdade, ele não conseguia garantir a própria vida. Então, segundo Hobbes, que foi o primeiro dos pensadores contratualistas, a gente abre mão, aceita abrir mão da total liberdade em busca de sobrevivência, de garantias. Então, nós fundamos a sociedade, nós fundamos o Estado, e o Estado tem a função de reprimir e proteger o homem do próprio homem. Então, nessa percepção que ele tem de um Estado tão autoritário, que conhecido é o título da obra onde essa máxima aparece, o Leviatã, que é descrito como um monstro, ele diz que pactos sem espadas são só palavras. Que em português é até uma citação corriqueira ou sem nada, nenhum atrativo, mas que em inglês é muito bacana, porque ele faz um trocadilho com a ideia de que espadas, swords, pactos sem espadas, são só palavras, words. É só o S que faz a diferença. Então você precisa de uma imposição, você precisa de controle, você precisa de uma política ostensiva para proteger o indivíduo do vizinho, do próprio indivíduo. O Hobbes justifica o homem é um lobo do homem e classifica o estado de natureza como um estado permanente de guerra de todos contra todos. Numa redação, eu acho que ela poderia entrar
se você tivesse que justificar o quanto a condição humana é ruim, se você quisesse justificar isso ou argumentar nesse aspecto, de que o homem precisa ser controlado, de que o homem precisa de leis, que ele só cumpre regras se ele tiver algum tipo de punição e assim vai. O professor Marcos também trouxe um trecho pra gente ver. Não trouxe, professor? Laine, já dizia a vovó que enquanto você vai com milho, eu já estou com a pipoca pronta. Então, eu e Paulo pensamos em um exemplo para ilustrar exatamente essa aplicação disso. Então, bora ver? Vamos ver. Ih, bota aí na tela, Renato! Laine, olha só, a gente está com um tema bastante intrigante que fala as relações do homem com a justiça hoje. Como é que a gente relaciona essa aplicação, essa conduta do homem em relação à justiça? Vamos dar uma olhada em um parágrafo que ilustra e que sintetiza isso. Em uma primeira análise, cabe discorrer sobre como a utilização da violência como punição contribui para a perda da compreensão pelo outro. Isso é comprovado quando se vê que os indivíduos da sociedade, em sua maioria, defendem que as provas efetivas contra um infrator e sua punição condizente são menos importantes a ser levado em consideração, em virtude da vontade incessável de um Judas a ser culpado, em decorrência de um pensamento conservador que é exaltado pelo medo da violência. Sob esse prisma, o filósofo inglês Thomas Hobbes ressalta que o homem é o lobo de si mesmo, tornando-se o seu próprio inimigo e sendo capaz de cometer atos bárbaros contra semelhantes. Quando a gente pensa na estrutura do argumento, a gente precisa retomar alguns conceitos básicos. Primeiro, tá vendo aquele primeiro período ali? Em uma primeira análise, cabe discorrer sobre como a utilização da violência como punição contribui para a perda da compreensão pelo outro. Esse é o período que a gente chama de tópico frasal, ou seja, é a abertura do nosso parágrafo de desenvolvimento. Uma marca característica dessa abertura do desenvolvimento é em uma primeira análise. Com esse recurso coesivo, eu já sei que eu estou abrindo o meu primeiro desenvolvimento. E quando eu estou pensando na ideia da justiça, eu acho muito interessante a forma como esse parágrafo é conduzido, justamente porque a gente tem a construção de uma cultura do medo. Quando você pensa nesse processo do medo regendo as relações, isso acaba criando uma necessidade de você criar algo ou alguém que precisa ser combatido. Então, quando você pensa ali naquele período lá no final, a referência de um Judas a ser culpado em decorrência de um pensamento conservador, que é exaltado pelo medo da violência. Eu tenho medo, logo eu preciso combater. É só você parar para pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro de 2001, ou nos atentados terroristas na Europa. Você precisa necessariamente e automaticamente criar um rosto a ser combatido. A gente sabe no que deu todo esse processo. Então, a ideia central por trás disso é pensar como que esse medo, como que essa ideia de esse senso de justiça e de injustiça, como que isso leva a questões bastante complexas. Inclusive porque a gente está em um momento histórico, político, social, tão marcado pela intolerância, pelos preconceitos, pelas discriminações. E é um parágrafo que acho que resume bem o encadeamento da sequência desse raciocínio. Um tópico frasal, a explicação desse tópico frasal e a fundamentação. Repara que a citação, Hobbes entrou lá no final para embasar, para sustentar o meu próprio argumento. Então, é o que a gente chama de argumento de autoridade. Algo a acrescentar, professor Paulo? O Hobbes diz que o maior medo que o ser humano tem é o medo da morte. Mas não é o medo da morte do Land morrendo daqui a 70 anos numa cama dormindo. É o medo da morte violenta. É o medo da morte estúpida, é o medo da morte onde a sua vida lhe é tirada. E, por decorrência desse medo, ele aceita, então, a se submeter a regimes que levem a uma punição muito mais efetiva. O que é o mais legal é que, como a gente está falando, o tema foi para a justiça, mas o Hobbes é um dos principais autores da filosofia política. Mas como ele está falando da condição humana, da natureza humana, a gente vê isso em vários níveis e esferas do relacionamento humano. Então você pode ver um professor que tem uma visão negativa do ser humano sendo autoritário com seus alunos. Você vê como isso se aplica em diferentes esferas. Isso que é bacana, você vê a filosofia trazer para o cotidiano, trazer para o dia a dia, e a filosofia ganha múltiplas aplicações nesse aspecto. Agora, a segunda máxima. Vivemos em uma sociedade líquida, de Bauman. Zygmunt Bauman, pensador extremamente importante para a gente entender o mundo pós-moderno. Que ele mesmo não gostava muito do termo pós-moderno e ele chamava então de modernidade líquida. Aí a gente dá um passo atrás e a gente fala de um mundo moderno, ou da modernidade, onde as relações são sólidas, as instituições são sólidas e o Bauman está desenhando, está detectando que o mundo passa por transformações. E o capitalismo acelera essas transformações, as redes sociais aceleram essas transformações
E a gente cai num mundo fluido. E por isso ele fala dessa modernidade líquida. Ou seja, tudo é fluido. As relações de amizade, se eu não gosto de você, se você compartilhou alguma coisa que eu discordo, ao invés da gente debater ou de eu simplesmente respeitar, eu vou lá e te excluo da minha rede social. Se nós somos amigos e você fez alguma coisa que eu não gosto, eu me afasto e as relações acabam sendo descartáveis. Se você pensar na modernidade, por exemplo, a relação que o indivíduo tem com a igreja ou com uma instituição religiosa, ela é muito rígida e o indivíduo tem que se submeter a isso. A relação que o indivíduo tem com um casamento é muito rígido. Há 40, 50 anos atrás, para um casal se divorciar, eles tinham que enfrentar toda uma pressão social, uma pressão da coletividade, que hoje em dia não é assim. As coisas se tornaram líquidas e ficam mais fluidas. As coisas não têm um formato fixo, um formato pré-definido. Então, para voltar ao exemplo da religião, hoje, como as coisas estão fluidas, inclusive a religiosidade, eu vou buscar uma igreja ou uma religião que se adeque às percepções que eu tenho, a visão que eu tenho de mundo. E religião tem tudo a ver com o exemplo que o professor Marcos trouxe, né, professor? Enem 2016, Land, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. De outra parte, o sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade. E, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Nesse sentido, um caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman, o individualismo. A referência, um pensamento filosófico, no caso do Bauman, entra para sustentar um ponto de vista. Então, a ideia central desse argumento é a ideia do individualismo, ou seja, como que o individualismo prejudica essa compreensão do outro, do diálogo e respeitar essas diferenças. Então, repara só como esse pensamento é construído. Ó. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, ou seja, se a pessoa entendeu bem o tema, ela puxa a referência para o cenário brasileiro, porque a referência da frase tema explicita esse recorte, onde, apesar do multiculturalismo, ou seja, nós somos um país plural, nós temos diversas crenças, a nossa base de formação tem influências indígenas, europeias, africanas. No entanto, existe um discurso predominante, existe um discurso hegemônico que, obviamente, tenta desconsiderar, aniquilar outros discursos diferentes deles. Então, aqui, ó, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Ou seja, existe um padrão. Qualquer coisa que desvie, que seja diferente desse padrão, precisa ser rechaçada, desconsiderada. Então, repara como que a referência do Bauman surge aqui para reforçar, corroborar, ratificar a ideia de que há uma dificuldade de as pessoas conviverem com essa diferença, ou com a diferença religiosa, né, melhor dizendo. Então, mais uma vez, o repertório sociocultural, no caso Bauman ou Hobbes ou qualquer outra ideia, entra aqui como uma luva para sustentar esse argumento. Algo a acrescentar, professor? A gente tem outros pensadores que podem dialogar com essa mesma ideia. Não só a questão da individualidade, de defesa dessa individualidade, como outro contratualista que não apareceu aqui para a gente, mas o John Locke. A gente já falou de Rousseau, né, Hobbes e agora Locke, que vai falar da importância do indivíduo. Então segundo Hobbes, que achava que o indivíduo tinha que proteger o indivíduo do próprio indivíduo, o Locke, ele acha que a função do Estado é garantir e representar os indivíduos. A perspectiva muda. Você precisa ainda de um contrato, você precisa de um Estado, você precisa de uma sociedade, mas a perspectiva muda. Então, para o Locke, por exemplo, que vai consagrar o indivíduo no momento em que não existia espaço para essa individualidade, ele defende, assim, o indivíduo precisa ter certas garantias. Se a gente quiser falar do tema que a redação propôs, eu posso falar da liberdade religiosa. Porque o Hobbes, como a gente falou, viveu num contexto onde um camarada levantava a mão e falava que tinha uma religião diferente do rei. Ele morria por isso. E o Locke viveu um pouco depois, no final do século XVII, ele vai defender esse direito. Não. Existe uma separação entre a esfera pública e a esfera privada. E aí, dentro dessa dinâmica, a gente precisa abrir espaço para respeitar, né, o posicionamento político, a sexualidade, times de futebol e crenças religiosas, como a própria redação pediu aí. Show de bola. Bora lá para frente? Bom, a gente está terminando, eu não posso deixar de perguntar. Alguma sugestão de percurso de leitura de autores da filosofia? Contexto histórico.
corrente filosófica, tudo isso facilita. Dependendo do autor, o nível de dificuldade é bem grande. Aí talvez a gente precise recorrer a ferramentas virtuais, a internet, alguma coisa, dicionários que explicam autores, né? Alguns autores vão precisar de livros que expliquem os autores. São chamados comentadores, né? Então, por exemplo, a gente tem uma leitura muito árdua de Kant, que é um percurso filosófico bastante difícil. Então, vale a pena ir atrás de comentadores de Kant que podem, de repente, ilustrar. Agora, isso é diferente, Laine, de ter uma visão minimalista, né? Assim, cuidado com as fontes que você vai buscar, que você pesquisa, para não cair em alguns buracos, para não cair em algumas ciladas, porque aí você vai acabar deturpando o original e aí é muito importante pensar nas traduções. Quem traduziu, da onde veio esse texto, para ter essa segurança aí de fontes. Professores, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Mesmo. Voltem sempre. Tô aqui, pra ver. E aí? Agora tá contigo. Pensa, filosofa, estuda e se inscreve no canal da TV Escola, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Isso tem a ver com a segunda competência da redação, né?